Bem-vindo ao canal Relatos Assustadores. O mundo sobrenatural e a escuridão do desconhecido estará presente nas histórias que apresentaremos a seguir. Primeiro relato: O visitante de Sete Além. Meu nome é Alfredo, trabalho em uma barbearia no centro da cidade de São Paulo. Preciso compartilhar essa terrível experiência que aconteceu comigo há alguns anos. Definitivamente não consigo tirar esse acontecimento de minha cabeça, acho que conseguirei superar se falar com alguém sobre isso. Já faz 3 ou 4 anos, naquele tempo, havia ido ao cinema com a minha namorada. Estávamos a comemorar 2 anos de namoro. Eu estava cursando a faculdade, e o trabalho não me proporcionava muita renda. Fizemos o básico, comemos em uma hamburgueria local e fomos ao cinema. Assim que saímos do cinema andamos pelos corredores e olhamos as lojas. A minha namorada disse que queria ir comprar uma bolsa e me disse para esperar junto do quiosque de camisas e souvenir. Pensei que ela estava tentando me surpreender com um presente, então, disse que ia esperar. Ela me disse que não ia demorar muito. Assim que ela saiu, fui ao banheiro do shopping. Me virei, e quando fui entrar no corredor para ir ao banheiro, uma pequena criança esbarrou em mim. Ela vestia uma estranha máscara de monstro e estava com um moletom todo preto, com touca na cabeça. Aquela criança me assustou, aquela máscara era muito feia, mas não dei muita bola para isso, afinal, era apenas uma criança se divertindo no shopping. A criança se levantou, depois de esbarrar em minhas pernas, me olhou nos olhos e me deu um pequeno objeto, não consegui discernir muito bem, parecia algo como uma caveira, mas era bem velho e desgastado, e tinha uma haste de metal, todo preto. Disse que eu poderia precisar. Imediatamente, voltou a correr e sumiu entre as pessoas daquele lugar. Achei meio estranho, aquela criança me dava calafrios. Talvez fosse aquele estranha máscara de monstro que tinha me impressionado. O banheiro estava cheio, acho que todos que estavam naquela sessão do cinema tiveram a mesma ideia que eu. Esperei por cerca de 2 minutos e entrei na cabine do banheiro, nada muito diferente do normal. No entanto, quando destranquei a porta e saí da cabine, reparei que algo tinha mudado. Em primeiro lugar, a iluminação, que era composta do branco frio, agora era um amarelado sombrio, as paredes pareciam manchadas pelas sombras. Uma grossa faixa verde corria ao longo da parede, e o espelho, que ia da pia até o teto, agora era pequeno, e também manchado. E não havia ninguém naquele local. Pensei, como assim? Será que levei tanto tempo assim no banheiro? O shopping havia fechado? Fui até a pia. A água estava meio quente, pelo que me lembro, estava com um aspecto muito estranho, muito espessa. Para ser sincero, naquele momento não liguei muito para isso, o que mais me assombrava era aquele local. Procurei papel para secar as mãos, mas não encontrei dispenser naquele local, não havia nem mesmo ventiladores de secar a mão com ar. Estranhei, como um shopping daquele tamanho, não tinha papel para secar as mãos. Bom, agitei as mãos no ar para secar e saí. Mas foi aí que tudo piorou, meus olhos não acreditavam no que via, calafrios subiam pelas minhas espinhas. Pensei que tinha saído pela porta errada ou que tinha entrado num novo corredor. Acho que foi o que tentei acreditar que fosse. Na verdade, aquele shopping era mais como um aglomerado de galerias do que um shopping luxuoso. Conceptualmente, continuava a ser um centro comercial, mas era muito antigo e degradado. A iluminação sempre foi fraca e as pequenas lojas pareciam pilhas de mercadorias. Nada muito elegante, mas funcional. Tentei me situar naquele local, não reconhecia nenhuma loja que estava ali.
Definitivamente não era o local que eu estava quando fui ao banheiro. Havia tanques, que pareciam ser de plástico, mas um plástico muito velho e sujo. E, nos aquários, havia um objeto roxo asqueroso, não posso nem descrever, o máximo que posso chegar é falar que parecia um cobertor velho, todo cheio de buracos e desmanchando, que se movia constantemente dentro do aquário. As pessoas aproximavam-se do aquário, punham as mãos em cima dele e começavam a rir. Mas aqueles risos não eram normais, pareciam como engasgos, como se fossem porcos. Eu fiquei ali a olhar para o tanque e as pessoas vinham em grupos de 2, 3, baixavam e riam. Nisso, lembrei, mexi a cabeça rapidamente para procurar a minha namorada, pois só queria perceber o que se passava e ver algumas caras conhecidas. As pessoas passavam por mim e ignoravam-me. Até aí tudo bem, mas estranhamente as pessoas não eram normais. Alguns eram muito parecidos uns dos outros, pareciam não ter sobrancelhas, e os olhos eram envoltos de uma forte olheira negra. Outros eram totalmente sombrios, tinham a face desconfigurada, diversas cicatrizes, expressão de sofrimento e angústia. E andavam todos olhando para o próprio pé. Pensei comigo mesmo, mas aonde está o quiosque de souvenir? As vitrines não existiam mais, sim, ainda tinham pessoas vendendo coisas, mas era diferente. Numa grande mesa de madeira rústica, haviam vários objetos pretos que pareciam ser feitos de ferro. Tinham formas estranhas, como ganchos, ferraduras, engrenagens. Imediatamente lembrei daquele estranho chaveiro que a criança havia me dado. Peguei em meu bolso e olhei. Caramba, realmente parecia com um daqueles objetos na mesa. Será que aquela criança tirou aquele negócio dali? Pensei. Aproximei do vendedor e perguntei o que eram aquelas coisas. Mas, a pessoa ficou olhando para o chão e me ignorou completamente. Mostrei aquele estranho chaveiro ao vendedor, e, tentei mais uma vez, perguntei se ele sabia algo sobre aquilo. Nisto, apareceu uma menina de cerca de 7 anos, se aproximou e pegou o meu chaveiro. A menina correu e mostrou para a mãe dela. A mãe aproximou e pegou um saco de pano, muito manchado e sujo, que deveria ser algo como uma bolsa. A mulher se aproximou e apontou aquele chaveiro preto em minha direção, seus braços estavam cobertos por um pedaço de pano esfarrapado e sujo. Parecia que sua pele estava tomada por feridas abertas e cicatrizes. E eu vi claramente a sua face. Talvez fosse um rosto normal, mas havia algo de muito estranho nele. Não sei se eram as sobrancelhas ou a distância entre os olhos. Senti um medo indescritível. Aquele olhar era muito estranho, seus olhos eram totalmente negros e profundos, parecia que poderia me dilacerar a qualquer momento. A mãe da menina olhou para mim com uma expressão de nojo. Tirou o chaveiro da mão da menina, jogou em cima da mesa e afastou a filha de mim como se eu tivesse uma doença. Minha visão ficou embaçada, e comecei a ficar enjoado. Sentei em um banco de madeira. Quando sentei, um barulho ensurdecedor veio dos céus, não era um barulho bom, parecia um grito de uma criatura das trevas. Toda a gente parou e olhou para cima. Era muito alto, e terrível. Se não estivesse sentado, provavelmente teria caído no chão, aquele grito fez minhas pernas tremerem. No entanto, pareciam que as pessoas naquele local não se importavam muito, apenas olhavam para o alto, como se estivessem acostumadas. O pânico se arrastou, novamente, pela minha cabeça. Pensei na minha namorada e na minha mãe, talvez fosse um sonho, não, tinha que ser um sonho, aquilo tudo não poderia ser real. Levantei-me rapidamente, mas senti-me tonto e tive de me encostar à janela. Olhei para o alto e vi aves que pareciam pombos. Atrás da janela, uma dezena de pombos andava às voltas, aquelas pequenas criaturas tentavam voar e ficavam bicando uns aos outros. Não podia mais suportar aquilo.
Eu gritei em desespero. As pessoas começaram a olhar para mim e a apontar. Sussurravam, mas palavras que não consigo descrever, parecia uma outra língua. Decidi telefonar à minha namorada, queria sair daquele lugar de qualquer jeito. Peguei meu celular, mas nenhum sinal. O desespero tomou conta de mim. Corri, voltei para o corredor e entrei rapidamente no banheiro. Levei um susto, haviam 3 homens sentados no chão. Um deles estava debaixo do lavatório. Aquele estranho homem, de olhos desfigurados, me encarou, e outro levantou correndo e apontou para minha direção. Mas sua expressão não era de raiva, parecia com uma expressão de dor e desespero. Suas palavras estão na minha cabeça até hoje. O homem repetiu cerca de 3 vezes, não, você, 7 além, não, saia, suma, ele vai chegar. Em seguida o terceiro homem deu um grito de desespero. Aquele estranho homem, que estava embaixo do lavatório, se perdeu em um momento de loucura, avançou em cima de mim e me empurrou. Acabei tropeçando, bati a cabeça em algo, não sei se foi na parede do banheiro ou na porta da cabine, mas aquele dor intensa me consumiu. Minha visão ficou escura, tive que sentar para não cair no chão. Aqueles homens começaram a rir alto. Fechei os olhos, aquela dor estava me consumindo. Devo ter ficado ali durante uns 10 minutos até que alguém bateu a porta. Com um barulho, recobrei a consciência, não sabia o que fazer, o desespero me fazia suar frio, será que eram aqueles homens? Mas, um alívio tomou conta de mim. Uma voz normal soou, era um homem do quiosque de souvenir. Ele perguntou se estava tudo bem. Disse que havia me visto entrar no banheiro e que a minha namorada estava preocupada procurando por mim. Já havia passado mais de 2 horas que eu tinha entrado no banheiro. Não havia nada de errado com o banheiro ou com o shopping. Claro que minha namorada não acreditou na minha história. Mas viu que eu estava muito nervoso e perturbado, e até me perguntou se eu havia bebido algo. Não tive coragem de voltar naquele shopping novamente e estou a pensar seriamente em fazer terapia. Aquele estranho homem, seus olhos sombrios, 7 além. Será que tudo isso realmente aconteceu? Segundo relato. O ônibus para 7 além. Daniel era um jovem estudante universitário que se dedicava com afinco aos estudos. Naquela noite, ele havia perdido a noção do tempo na biblioteca da faculdade, pesquisando para um trabalho importante. Quando finalmente percebeu que já era muito tarde, correu para o ponto de ônibus, preocupado em perder o último ônibus que o levaria para casa. A rua estava deserta e o frio da madrugada penetrava em seus ossos enquanto ele esperava. O relógio indicava 3 horas da manhã quando finalmente o ônibus chegou. A luz fraca do poste iluminou o rosto do motorista, que parecia estranho desde o início. Seus olhos eram fundos e sombrios, e ele tinha uma expressão de impaciência. O ônibus estava vazio, exceto por Daniel, que subiu e pagou a passagem. O motorista não disse uma palavra, apenas assentiu com a cabeça e acelerou, saindo do campus em direção à casa. No entanto, Daniel logo percebeu que algo estava errado. O caminho não parecia ser o de sempre, e ele não reconhecia as ruas pela qual estavam passando. Intrigado, Daniel olhou pela janela e viu que estavam entrando em vielas escuras e estreitas que ele nunca havia visto antes. A ansiedade começou a crescer dentro dele, e ele decidiu perguntar ao motorista onde estavam. Motorista, desculpe, mas este não é o caminho certo para minha casa. Onde estamos indo? Daniel perguntou, sua voz trêmula.
O motorista continuou a olhar fixamente para a estrada, ignorando-o. Daniel sentiu um calafrio percorrer sua espinha enquanto o ônibus avançava pelas vielas sinistras. Ele tentou mais uma vez: por favor, me diga onde estamos indo. Este não é o caminho para minha casa. O motorista finalmente olhou para ele, seus olhos vazios refletindo uma estranha calma. 7 além, ele murmurou. Daniel franziu a testa, confuso. 7 além? O que é 7 além? Eu nunca ouvi falar desse lugar. O motorista apenas repetiu a palavra, 7 além. Desesperado, Daniel pegou sua mochila e avançou em direção à porta do ônibus, decidido a sair. Mas quando ele empurrou a porta, ela não cedeu. Ele tentou novamente, seu coração batendo freneticamente, mas a porta continuava trancada. O motorista olhava para ele, sorrindo de maneira sinistra. O ônibus continuou avançando pelas vielas escuras e desoladas, e Daniel sentiu uma sensação de pânico crescente. Ele gritou, bateu nas janelas, mas ninguém parecia ouvir ou responder ao seu desespero. Finalmente, o ônibus parou abruptamente em uma rua estreita e deserta. O motorista olhou para Daniel com olhos vazios, apontou para a porta e disse, 7 além, daqui não há mais volta. As portas do ônibus se abriram com um estouro, e Daniel foi empurrado para fora pelo motorista, caindo no chão. Ele se levantou, confuso e aterrorizado, olhando em volta. Ele estava em um lugar estranho, um lugar que ele nunca havia visto antes. Daniel olhou em volta, havia somente um poço, que parecia abandonado. O lugar não tinha asfalto, era tomado por terra batida, uma vegetação intensa e muita névoa. Não havia uma alma viva naquele local. Daniel entrou em desespero, aquele frio parecia que ia congelar seu corpo, não havia nenhum poste de luz. Daniel puxou seu celular, não havia sinal naquele lugar. Será que estou em alguma fazenda? Pensou consigo mesmo. Decidiu seguir aquela estrada de terra, na esperança de chegar a alguma civilização e pedir ajuda. O frio era tão intenso que fazia seus ossos doerem. Daniel sentia a ponta dos dedos congelarem. Após caminhar por cerca de 15 minutos, chegou a uma pequena vila, mas não era normal. Não haviam casas, a vila era rodeada de casas de palha. Haviam algumas pequenas lanternas antigas, iluminadas com fogo. O silêncio daquele lugar era quebrado por murmúrios assombrosos. Haviam poucas pessoas andando naquele local. Eram incrivelmente magras, e seus braços eram estranhamente alongados, suas mãos passavam facilmente dos joelhos. Daniel não via alternativa, foi na direção de um deles para pedir ajuda. Mas, para sua surpresa, aquela estranha pessoa pulou para trás, deu um grito aterrorizador e correu, sumindo nas sombras. Daniel queria sair daquele local a qualquer custo, foi na direção de outra pessoa, que estava sentado, camuflado pela escuridão. Dessa vez, Daniel foi mais cauteloso, se aproximou devagar e disse de longe ao homem, vou lá, será que poderia me ajudar? O homem levantou a cabeça e olhou para Daniel. Daniel tomou um susto, seus olhos eram totalmente brancos. E sua boca era enorme, chegando de orelha a orelha. Aquele homem deu um sorriso macabro e falou para Daniel com uma voz rouca. Você não pertence a esse lugar. 7 além não é para você. Você não é digno. Saia. Saia. Daniel, em pânico, tentou mais uma vez. Disse ao homem, eu só quero ir para casa, poderia me dizer aonde estou? O homem se encheu de raiva e deu um grito aterrorizador. Em seguida olhou fixamente nos olhos de Daniel, disse 7 além, 7 além, 7 além. Gritou novamente e correu na direção de Daniel, e o empurrou fortemente. Daniel caiu dentro da densa névoa que cobre o local.
e viu uma forte luz vindo em sua direção. Uma luz forte de farol de carro se aproximava rapidamente, ofuscando sua visão. Daniel fechou os olhos e gritou, preparando-se para ser atingido. Mas quando finalmente abriu os olhos, ele não estava na rua desconhecida, nem à beira da morte. Em vez disso, ele estava de volta ao ponto de ônibus em frente à faculdade, como se nada tivesse acontecido. O mesmo relógio na parede marcava 3 horas da manhã. Tudo parecia normal, como se sua experiência anterior tivesse sido apenas um pesadelo. Daniel estava atordoado e sem palavras. Ele não conseguia entender o que tinha acontecido. Seria tudo um sonho? Uma alucinação? Ele nunca saberia, mas uma coisa era certa, dele nunca esqueceria a palavra ao sete além e a sensação de terror que a acompanhava. Ele nunca mais atrasou na faculdade e quando saia mais tarde, pensava em pegar carona com algum amigo ou chamar um táxi. E quando a noite caía, ele sempre olhava com apreensão para a escuridão, imaginando se Sete Além ainda estava lá, esperando por sua próxima vítima. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal, ative o sino de notificações e deixe seu like. Até o próximo vídeo.